Olá, meu nome é Arthur Saraco Pascoal, vou apresentar meu trabalho da lista 5 da disciplina de mineração de dados. Aqui a gente começa importando as bibliotecas, né? Eu utilizei todas essas. Tive que fazer alguns downloads de dependências, e aqui eu estou montando meu Google Drive. Aqui mais algumas bibliotecas que eu fiz em uma célula separada, porque eu ia ter que fazer um pip install. Aí aqui eu estou puxando o meu dataset, meu arquivo CSV. Verifico se deu certo, leio numa variável, transformo para parquet para ficar mais rápido, salvo isso em outra variável, verifico se está tudo ok, verifico as informações e a gente começa aqui a limpeza e pré-processamento. Eu já tinha removido travas-apps e palavras com menos de 5, criado as colunas, atributos e tal, então eu não pulei essa parte aqui, apenas li o dataset. Então aqui a gente remove ruído e entradas que possam prejudicar, né? Então, identificamos spam, né? E mensagens com 4.096 caracteres, que fazendo algumas pesquisas foi notório que eram mensagens possíveis travas-up. Então, como eu não tinha eliminado na outra análise que eu fiz agora. Então aqui a gente remove os spams, né? Verifico o que tem mais de 200 compartilhamentos. E a gente observa aqui que realmente são mensagens bem spam, né? Ou bem-vindo, ou coisas árabes, não fazem o menor sentido. E a gente filtra aqui, usando a vetorização. Aí aqui a gente verifica o número de vezes que aparecem. Muitas vezes, alguns. Aí aqui a gente redimensiona. E aqui a gente elimina os que tem 4.096 caracteres. Ok. Novas informações. Que a gente agrupa e consolida as mensagens. Para criar um modelo mais robusto e evitar redundância, a gente tem que agrupar, né? Então a gente utiliza o texto exato e um texto similar, né? Para isso foi utilizado o TF-ID e o DB-Scan, né? A gente vai agrupar vetores que estão próximos em um espaço de alta dimensão, usando a similaridade do cosseno como uma métrica, né? Então a gente vai verificar aqui. E no final eu criei um cachê, né? Para eu não ter que ficar rodando essa célula toda vez, de novo. Então aqui é a lógica do cachê, né? Aí aqui começa. Né? Aqui eu faço o agrupamento das que são iguais. E aqui eu faço a dos que são similares. Né? Então esse aqui foi o código. Que a gente cria os grupos. E aqui a gente salva no DF final. Pronto. Aqui é a novas informações do dataset. Apenas com as colunas que eu vou trabalhar. Aqui é uma checagem de diretório novamente. Aqui informações novamente. E agora, a etapa 3, construção e avaliação dos modelos de regressão. Tem que preparar as features, né, para poder fazer a regressão. Tem que fazer a matriz das features e definir um vetor-alvo. Depois vamos fazer as regressões, linear e polinomial. Depois vamos ver com funções matemáticas. E depois vamos ver modelos de regularização. Tá. Aqui a gente verifica os nulos, pois não podemos fazer a regressão com valores nulos. Aqui a gente vai definir as variáveis alvo, né? E a matriz, e o treino e o teste. Então, só isso. E aqui a gente faz a regressão linear multivariada e polinomial. Eu estou printando o RMSE e o R2 de cada um. Certo? Aí aqui eu tenho o R2, aqui eu tenho o RMSE.
Então aqui é NP square root, mean squared error, e aqui o do polinomial. E aí, o RMSE do multivariado deu 2.15 e do polinomial deu 1.30. Aparentemente, o do modelo polinomial é melhor e o R2 também é melhor. Então, o modelo polinomial, até o momento, ele é melhor. É isso que a gente consegue tirar de informação desses valores, né? Porque eles são valores comparativos. Agora a gente tem a exploração com funções exponencial seno e cosseno, né? Que era o item opcional. A gente aplica aqui as funções nas features normalizadas. Aqui a gente combina todas as features no stack, certo? Então, matriz de features expandidas, divide os novos dados em treino teste e vamos fazer o modelo linear simples com as novas features. Aqui eu print de novamente o RMSE e o R2. O RMSE com 1.84 e o R2 0.63. Ele ficou pouco pior. Ficou um pouco pior do que o polinomial e pior do que e melhor do que o R2, o linear, né? Mas mostra que ficou ok. Tá ok. Utilizando as funções exponencial, seno e cosseno, tá achando um valor ok, né, de regressão. Agora no item G, avaliar os modelos com e sem regularização. Vamos lá, né? Que a gente tem os modelos que a gente vai fazer, que é o linear, read, laço e elastic net. Aqui a gente usa o Z-score para fazer a análise. A gente salva no vetor os resultados. E aqui tem o treinamento e avaliação, que é um laço, onde eu faço o treinamento para cada um e a avaliação de cada um. Esse item demorou bastante para rodar, eu acho que foi o que mais demorou. Tanto que eu não tô executando as células aqui, porque ia ser complicado, a gente não ia conseguir ver no vídeo rodando, né? Então, né, não faria muito sentido. Então aqui a gente tem sem regularização e com regularização. A gente vê que sem regularização fica negativo o R2, então tá muito ruim, péssimo se você tratar sem regularização os dados. Com regularização, laço 0.24, Elastic Net 0.24, 0.28, RMSE dando muito baixo. E é isso. Faltou o linear com regularização. Não, é o último item. O item L, quando a gente vai fazer o treinamento. Engenharia avançada, pré-processamento de texto, e embedding e n-gramas, unigramas, bigramas e trigramas. Aqui a gente vai fazer o pré-processamento. A gente vai extrair domínio, acentuação, emojis. Então aqui eu usei o Unidecode, né? Lower, tudo lower, extrair domínio, emoji, caracteres repetidos, acentuação. E a gente remove isso e transforma os dados, né? Então aqui a gente consegue ver como é que fica, ó, bem diferente. E isso vai dar uma facilitada, né, no nosso programa para conseguir alcançar um valor melhor. Aqui no item J vamos fazer o embedding. A gente transforma em uma matriz, uma coleção de textos em uma matriz. E aqui eu usei o Word2Vec para fazer o embedding. Aqui a gente treina um modelo que cria um vetor para cada documento, retorna a média. Então, aqui a gente tem um Word2Vec vetor de valores, aqui com TF-ID, a matriz, e aqui com Bag of Words.
No item K, unigramas, bigramas e trigramas, a gente gera features com eles, né? Então aqui eu utilizei o TF-IDE Vectorizer novamente para achar os unigramas, aqui o bigrama e o trigrama. Ficou assim, uma matriz para cada, né? Agora a gente vai ter a validação robusta e a validação cruzada alinhada, né? Nós vamos fazer agora a avaliação, depois um ajuste de hiperparâmetros e um pipeline. Nós temos as features numéricas, o texto processado, a matriz das features, aqui temos o pipeline e aqui a configuração da validação cruzada alinhada. Configuração dos loops, criação do objeto, e aqui a gente executa. Aqui tem que inverter o sinal por conta do scikit-learn, e aqui a gente printa os resultados. Então, os valores foram esses. RMSE médio 2.26 e desvio padrão de 0.20. E o MSE para cada fold do loop externo deu isso aqui. RMSE deu baixo. Depois de todo o treinamento, a gente consegue ter a certeza absoluta de que o valor baixo está mais ok, né? Que não é só um experimento aleatório, um código que rodou e deu certo e milagrosamente ele deu baixo. Então aqui a gente tem certeza que ele está baixo porque a gente tem um tratamento, a gente tem todo um processo por trás do que a gente fez. Então esse valor aqui está ok, né? O desvio padrão também está ok. E é isso. Aqui foi o meu trabalho. Isso aqui é uma análise final que eu fiz. O professor dá uma olhada. E é isso. Essa é a minha lista 5. Deu bastante trabalho, mas foi muito legal. Deu para aprender bastante coisa. E agora eu vejo vocês na próxima lista. Muito obrigado pela atenção.